Boa tarde, queridos ouvintes da querida FM Verona. Está no ar mais um episódio do nosso programa semanal, A Arte de Lidar com Gente, um espaço para refletir, rezar e crescer na convivência. Hoje o tema é profundo e delicado: herança. O que estamos deixando para os outros? Quando chega a hora de dividir os bens, muitas famílias revelam feridas escondidas. O que está em jogo não é só dinheiro, mas amor, justiça, reconhecimento e memória. Será que nossos filhos estão preparados para partilhar ou para disputar? Fica com a gente, porque este programa vai te ajudar a pensar com coração e com sabedoria. E convido a você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 11 a 21. Lucas, capítulo 12, versículo de 11 a 21. Após a música, nós vamos ouvir o Evangelho. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Eu gosto de escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Só corrigindo, a partir do versículo 13, tá bom? A partir do versículo 13. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo:
Guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhes esta parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muito, e ele refletiu consigo: que fazer? Porque não tenho onde guardar, onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que tu juntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vós sois a... Seja bem-vindo de volta ao nosso programa Arte de Lidar com Gente. E hoje, queridos, é um tema muito delicado sobre a herança. Por que é delicado, né? Porque já muitas vezes envolve briga, morte, ressentimentos, mágoas. Já vi tantos exemplos positivos como exemplos negativos sobre esse tema, gente. A herança, que a gente sabe que há muitas feridas causadas nas pessoas por causa disso. Então, queridos, Jesus, ele se recusa a ser juiz da partilha de herança. Mas Jesus aproveita o momento para dar um ensinamento espiritual. Ele não condena o fato de possuir bens. O que ele condena? Ele condena a ganância, o apego, o egoísmo. Muitas brigas por herança não são só por terra ou dinheiro, mas por sentimentos mal resolvidos, mágoas, invejas, ausência de diálogo. Jesus nos convida a olhar para o essencial. A herança verdadeira é aquela que construímos, aonde? No coração. Ele nos convida a sermos ricos diante de Deus. Isso inclui a capacidade de quê, minha gente? Ser rico diante de Deus. Inclui o quê? A capacidade de partilhar, perdoar, conversar, renunciar e amar. Olha só, queridos. Que tal deixar essa herança para os seus filhos, netos, seus amigos? E nós queremos mostrar aqui, queridos, algumas dicas práticas para lidar com a herança sem precisar destruir a família. É possível mexer com a herança sem precisar destruir uma família? Porque quase toda vez quando mexe com a herança, tem aquele que é mais ganancioso, que se sente o dono da razão, né? Muitas vezes problema que não foi resolvido na infância, o pai ou a mãe não soube educar no tempo certo e acaba gerando essas mágoas e esses ressentimentos. Então nós queremos mostrar aqui, queridos, 5 itens que vão nos ajudar, né, que são dicas práticas para lidar com a herança sem destruir a família.
Então vamos lá, primeira dica, queridos. Converse em vida. Diga claramente o que deseja deixar e por quê. Então procure ter essa conversa franca com os filhos, já desde pequeno, tá bom? Então comece, olha só, querido, converse em vida, diga claramente o que deseja deixar e por quê. Então eu costumo dizer, ó, essa casa que vai para a igreja, essa casa que vai ser a sede da rádio, né? Vai ser para a sede da rádio. Essa casa que vai ser para você, tá bom? Vai ser para você, né? Que tá sempre cuidando de mim, tá bom? E eu sei que vocês, eu não preciso, né? Então, talvez, tá? Se você souber educar mais cedo, né? Com jeitinho, entendeu? As pessoas vão saber aceitar, sabia? Eu digo isso porque eu já vi casos de pessoas, né, que disseram, olha, padre, meu pai quando morreu dividiu a herança, padre, mas foi assim, algo tão tranquilo. Nós sabíamos que aquela nossa irmã precisava mais, então eu já sabia que quando ele morresse, aquilo ia ficar para nossa irmã. Né? Nossos irmãos foram de acordo, a gente viu o esforço que ela tinha, né, cuidando do nosso pai, né, cuidando da nossa mãe, né? Então, padre, a gente achou que viu que era justo, né, deixar tudo para ela, né? Deixar tudo para ela, né? Então, você sabendo conversar, você resolve muitos problemas, queridos. Então, continua. Então, converse em vida. Diga claramente o que deseja deixar e por quê. Então, tem uma conversa sincera. Né? Uma conversa sincera. Então, tal que, por exemplo, tem muitas capelas que nós temos, queridos, na nossa Arquidiocese de Teresina, que foi justamente que a mãe já disse em vida, olha, quando eu morrer, essa capela vai passar para o nome da Arquidiocese de Teresina. Graças a Deus, no acordo direitinho, né? Quando ela partiu de fato, né? Os filhos, quando foram dividir a herança conforme o desejo da mãe, né, ou do pai, foram lá no cartório, seguir o desejo da mãe e se sentem bem, né? Ao fazer isso, né? Como é lindo isso, queridos. Depois, eduque seus filhos na justiça e na partilha. Então, essa é a segunda dica, né? Para lidar com a herança sem destruir a família. Né? Então, eduque seus filhos na justiça e na partilha. Isso vale mais do que qualquer testamento. Ouviram, queridos? Então, se você tem os seus filhos, eduque eles, né, para saber partilhar. Interessante que eu gosto muito de brincar com as crianças. Tem todo lugar que eu vou, brinco com as crianças. Mas no fundo, queridos, né? Eu já estou até aqui revelando segredo aqui. Quando eu brinco com as crianças, né? Na verdade, né, eu sempre observo quem é a criança que tem de fato aquele desejo mesmo de partilhar. Quem que é egoísta? Geralmente quando a pessoa já é egoísta demais, já pensa logo, eita, mas isso aqui vai dar trabalho futuramente, se isso aqui não se corrigir, né? E às vezes eu tô até com outra coisa, às vezes eu brinco, você me dá esse pirulito, né? Esse pirulito, eu tenho, não sei o que mais. A pessoa vai faz aquela cara birrenta, entendeu? Você vê claramente que é egoísta. Eu mesmo não, eu comprei. Tem criança que diz, vai comprar, né? Aí às vezes tem um, né? Às vezes aparece um que vai e ajuda, né? Ele me dá o pirulitozinho, aí eu pego o bombom de chocolate todo aqui. Pois tá aqui, que esse bombom de chocolate é seu. Parabéns pela sua generosidade. Parabéns, né? Aí o outro me diz, tia, te dou agora. Não, porque você tá me dando porque você tá sendo ganancioso, né? Geralmente, aquele que faz espontaneamente, né? Geralmente eu gosto de fazer isso, tá? Espontaneamente, né? Ou seja, fez sem esperar nada em troca. Já esse segundo aí, né? Que depois, quando resolveu dar o pirulito, é porque ele viu que eu tinha dado um bombonzinho pra outra criança, tá? Então, quando você me vê fazer uma brincadeira com as crianças, minha gente, não é só brincadeira não, viu? Porque a gente gosta sempre de testar a criança, quem é que ajuda, quem é que é egoísta, entendeu? E de vez em quando eu chamo os pais para conversar, às vezes eu chamo a própria criança, a gente dá uma lição na criança, tá bom? Então, se a gente souber, né? Se os nossos pais souberem educar os filhos para a justiça e para a partilha, né? Então isso aí vai valer do que qualquer testamento. E por aí, quando o pai ou a mãe falecer, né, quando deixar o testamento, o filho já não vai criar expectativa. Vê que o pai ou a mãe não tenha dito nada em vida. E quando a pessoa é educada para a justiça e para a partilha, a pessoa já sabe, não, eu não vou criar expectativa. Se minha mãe deixar algo para mim, ótimo. Se não deixar, ótimo também, pronto, a vida segue. Aprenda, querido, a sobreviver sem ficar dependendo de herança. Tá bom? Eduque seus filhos a crescer na vida sem precisar ficar dependendo de herança. Tá bom? E além de mais, você não é obrigado a dar herança pro seu filho, não. Tá? Ensine seu filho a trabalhar. Ensine a conquistar as coisas dele. Você pode até dizer de pequeno, olha, eu tenho isso, mas não garanto dar nada para vocês. Pronto, você já diz logo, tá bom? Porque assim já não vão criar expectativas. Tá bom? Pode fazer isso, tem pais que faz isso, tá bom?
E se ele quiser dar depois, né, pode dar também, tá? Mas de tal modo que seu pai ou mãe partir, já não vai criar expectativa. Que mais? Evite favoritismos silenciosos. Eles viram explosões depois da morte. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. É uma das coisas que de fato causa muita mágoa, é quando você mostra favoritismo. Deixa eu mostrar os dois lados da moeda. Às vezes, né, o pai ou a mãe mostra favoritismo, né, às vezes com aquele que puxa saco, verdade? E às vezes acaba criando ressentimento, né, da parte dos outros e tal. Mas tem aqueles, né, que mostra favoritismo porque aquela pessoa cuida, aquela pessoa mostra mais amor, mais carinho, né? É normal você gostar daquele que dá mais carinho. Inclusive, querido, eu já digo isso porque quando alguém chega pra mim e diz assim, padre, minha mãe gosta mais do que fulano, daquele fulano do que de mim. Meu pai gosta mais do Carlos, né? Do Carlos do que de mim, né? Ah, é só porque ele trabalha na rádio. É só porque ele é o diretor da rádio que ele gosta de mim, né? Aí geralmente eu pergunto assim, me diga uma coisa. Quando sua mãe tentava te abraçar, você aceitava? Não, não aceitava não. E o seu irmão, o Carlos, aceitava? Aceitava, padre. É por isso. Por isso que ela acabou gostando mais dele do que de você. Se você fica se afastando, atendendo a sua mãe, gostando daquele que dá mais carinho. Não é verdade, Carlos? É. Tá bom? Então, quando eu vejo um irmão dizendo que a mãe gosta mais do outro, né? Em vez de eu dizer assim, ô, coitadinho do bicho, não vou adular não. Eu pergunto logo, né? Por que ela gosta mais dele do que de você? O que foi que você fez? Fala a verdade, tá? Fala a verdade, tá? Claro que tem alguns casos que é porque a mãe já carregava mágoa, ressentimento, do pai, do avô e acabou descontando, né? Às vezes porque também às vezes a pessoa parece com o pai ou parece com o avô que magoou e às vezes acaba descontando, tá? Tem isso aí também, tá? Então, evite favoritismos silenciosos, né? Então, eles viram explosões depois da morte. Interessante, queridos, né? Que tem irmãos, quando uma família é bem educada, quando, por exemplo, né? Um pai ou a mãe mostra favoritismo com a pessoa. Quando os outros filhos são bem educados, o que acontece? Os outros filhos vão ficar felizes, né? Então, tal que, por exemplo, né? Que quando os irmãos percebe, né, que o pai gosta mais daquele, que a mãe gosta mais daquela pessoa, né? Tem irmãos, por exemplo, que acabam gostando mais também daquele irmão também, né? Que tão tal que quando o pai ou a mãe morre, já todo mundo já fica com pena, os irmãos já ficam com pena daquele que era mais amado, né? Então quando os irmãos são bem educados, né? Por exemplo, meu Deus, não sei o que vai ser do meu irmãozinho tal, né? Quando meu pai ou minha mãe morrer, não sei o que vai ser dele, né? Então, observe que é uma família que foi educada, né? Ou seja, cada um recebeu o amor de uma determinada forma, né? E às vezes chega um tempo que, de fato, né, o pai às vezes acaba mostrando predileção, né? Por uma pessoa, né? E quando uma família é bem unida, né? Quando uma família é bem valorizada, né? Então, quando o pai mostra o favoritismo por um, né? Aquele irmãozinho não se torna motivo de rejeição, ao contrário, se torna motivo de alegria, né? Tanto é que eu já vi irmãos que dizem assim, olha, padre, a alegria do meu pai, padre, que já tem mais de 80 anos, é aquele nosso irmão, padre. A gente fica tão feliz, padre, quando o nosso irmão vem pra cá, porque ele parece que quando meu irmão vem, ele traz mais alegria para o nosso pai, traz mais alegria para a nossa mãe. Aquele nosso irmão, padre, é a alegria da casa, padre. Então tem irmão que de fato sabe lidar com isso, né? E se você não sabe lidar com isso, aprenda a partir de agora. Se você acha que sua mãe trata seu outro irmão como favorito, né? Fique com raiva mais não. Fique feliz por ele, tá bom? Se alegre, tá bom? Se alegre, não trate ele como inimigo não. O que mais? Atenção. Outra coisa importante, queridos. Ah, sim, sobre essa questão dessas explosões antes da morte, né? Depois da morte. Inclusive, uma das coisas que causa muita mágoa, muito ressentimento, que não colocamos aqui neste texto, né? Que às vezes, por exemplo, né, o pai e a mãe colocam o cartão, né? O cartão de crédito, né? Para o filho, né? O cartão do banco para um filho administrar. E muitas vezes o filho acaba, né, explorando, acaba fazendo compras indevidas, sem autorização. Depois, tem aqueles que fazem empréstimo no nome da coitada da mãe, né? E os outros irmãos, é claro, né, que vão criar revolta. Criar revolta, né? Criar revolta. Então, se você cuida do cartão da sua mãe ou do seu pai,
Seja honesto. Fique fazendo empréstimo escondido dele, não. Tá bom? Eu não sei o perfil de você, mas se alguém de vocês já fez isso, faça mais não. Se você estiver precisando, peça. É muito melhor pedir do que roubar. Se você faz empréstimo com o cartão da sua mãe, do seu pai, sem pedir autorização, isso é roubo, viu, minha gente? Isso é roubo. Não custa nada também comunicar aos irmãos, meus irmãos, né? Eu tô aqui com o cartão da minha mãe, eu estou precisando de R$ 500. Eu quero pedir autorização a vocês, né? Eu pedi autorização à minha mãe, né? Só que nossa mãe tá bem velhinha, né? Eu quero pedir também a autorização a vocês também, para pegar esses R$ 500 aqui, para pagar isso aqui, que eu tô com tanto problema, entendeu? Então, quando os irmãos estão de bem uns com os outros, geralmente atender eles, não se preocupe, tá bom? Aí depois eu mostro o extrato, até tirar foto do extrato e botar lá no grupo só dos irmãos, tá bom? Ou então mandar no privado dos irmãos, para mostrar transparência, tá bom? Transparência, então a transparência é tão bom, queridos. É tão triste quando a gente vê, por exemplo, né, os pais, né, que ficam com medo do filho, que ficam intimidados, né? É tão triste isso, queridos. Voltando, queridos. Valorize mais os vínculos do que os bens. Olha só, minha gente. Valorize mais os vínculos do que os bens. Ou seja, valorizar o quê? O estar juntos. Valorizar a família. Valorizar aquele final de semana que tá todo mundo junto. Que o pessoal brinca junto, vai jogar bola junto, tá bom? Vai para algum evento junto, tá bom? Então, valorizar mais os vínculos do que os bens. Que tanto tal, por exemplo, né, que quando uma família é unida, né? O irmão, por exemplo, pode não ter nada, mas ele se sente tão acolhido. Ou seja, meu irmão tem tudo e eu não tenho nada. Mas o irmão, né? Ele vê que é tão bem acolhido na família que tanto é que nem sente falta dos bens, queridos. Tudo é questão de você saber educar desde pequeno, minha gente. Procure educar desde pequeno. Então, comece a educar nossas crianças. Eu até peço a você que assista, você que vai assistir a reprise, né? Assista junto com a sua família, tá bom? Pode assistir junto com seus filhinhos também. Ó, crianças, ó. Coraçãozinho pra vocês, viu, crianças? Que eu sei que vai ter criança assistindo. Se sua mãe, por exemplo, der um brinquedo pro outro e não der um brinquedo pra você, você não precisa ficar triste, não. Você tem que se alegrar com seu irmãozinho e pode dizer santo também, olha, você deixou eu brincar também, né? Quando você se cansar do seu brinquedinho, deixa eu brincar também, tá bom? Pronto. E quando você tiver seu brinquedinho, também você pode emprestar pro seu irmãozinho, pro seu colega brincar também, tá bom? É assim que a gente vai crescendo na partilha. Tá bom? Seja generoso. Ó, o coraçãozinho pra vocês, ó. Então, valorizar mais os vínculos do que os bens, né? Acho que é interessante, queridos, né? Às vezes, quando você visita, né, determinadas casas, né? Eu acho tão lindo, minha gente. Casa, né? Que é de famílias numerosas. Todo final de semana tá lá a família junto, rezando, brincando junto, entendeu? Eu sempre tem famílias que me chamam lá para rezar, para fazer a bênção, entendeu? Sempre leva uma mensagem lá para eles. É tão bonito isso, queridos. É tão bonito isso. Então, valorizar mais os vínculos do que os bens, né? Então, tem aquela casa que tem lá piscina, tem tudo do bom e do melhor, né? Mas os outros não ficam inveja, ao contrário, os outros ficam felizes em estar junto com aquela família. É tão lindo isso, queridos. E quando a pessoa carrega ressentimento, fica o quê? Dizendo que, só quer ser, só quer se aparecer. Aquele Carlos só quer ser porque comprou aquele carro. Só que o amigo passou tanto tempo trabalhando para conseguir aquele carro e pode ir para onde ele quiser. Já vi gente dizendo assim, rapaz, só quer se aparecer, fica andando pra cima e pra baixo. Olha só, mas se o carro é dele, pode andar pra cima, pra baixo, pra direita, pra esquerda, pode ir pra onde ele quiser, né, mas... Continuando. Coloque tudo diante de Deus. Como é lindo isso, queridos. Coloque tudo diante de Deus. O Espírito Santo pode orientar cada decisão difícil. Então vamos supor que você queira fazer o seu testamento. Né? O testamento geralmente tem a orientação do advogado, né? Ou melhor, geralmente você bota por escrito, né? Digitado, à mão, tá? Importante que as informações sejam claras. E para não correr risco de você ser injusto na sua tomada de decisão, você pode pegar o seu testamento, né? E diante do Santíssimo, né? E você vai pensar, será que eu estou sendo justo? Né? Será que eu estou sendo justo? Aí você já vai colocar diante do Santíssimo, né? Você vai ler em silêncio, no momento que você estiver sozinho lá na capela do Santíssimo, você vai lendo seu testamento, né? Você pode até botar um pouquinho debaixo do sacrário, não, depois tiver tudo pronto, né? Bota debaixo do sacrário, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Depois você vai ler de novo, né? Você pensa, eita, meu Deus, eu tô vendo que eu botei isso bem aqui, né? Esse meu irmão vai ficar mais com esse. Mas, então, eu já sei
Então eu já sei que esse aqui vai criar confusão, né? Esse aqui, mesmo ganhando mais, eu já sei que vai criar confusão. Esse aqui, né? Esse aqui não vai se importar. Esse aqui, mesmo ganhando menos, não vai criar confusão. Esse aqui, tal, tal. Então você vai lendo direitinho, tá bom? Você vai pedindo ao Deus que te dê a iluminação. E se você perceber, por exemplo, meu Deus, eu percebi que todos os meus filhos são gananciosos, né? Eu não consegui educar meus filhos para a partilha. E eles já deram sinais, né, de que na hora que eles lerem o testamento, poderá ter conflito. Então, eu posso muito bem vender, ou melhor, doar tudo logo para uma instituição de caridade. Então você vai pensar direitinho, tá bom? Então não tenha medo, tá bom? Inclusive, né, mesmo que alguém tente revogar seu testamento, não pode, tá bom? Se você escreveu lucidamente, por isso tem a vontade, que vai valer o que vai estar lá no seu papel, tá bom, queridos? Então coloque tudo às claras, né? Este carro vai pro fulano, aquele terreno que eu tenho lá no interior tal é pro fulano, isso aqui é pro fulano, esse aqui vai ser pro fulano que já tem uma casa lá, para aumentar a casa dele, que é para ele acolher mais pessoas quando visitarem, tá bom? E assim vai. Então deixar tudo às claras, tudo às claras. E antes de você morrer, você pode até chamar outra pessoa, né? Uma pessoa de confiança, você pode ler para outra pessoa e diga, esse texto está claro, faltou alguma coisa, né? Alguma informação importante, né? Então você pode fazer, então digitado com uma mão, né? E não esqueça de assinar, tá bom, querido? Não esqueça de assinar. E no testamento, né? Você não pode fazer no testamento, você não vai colocar só os bens, né? Você também pode colocar no seu testamento os seus bens espirituais também, né? Dizer o que você deseja, né? Você pode dizer, né? Eu ficarei muito feliz saber que meus filhos fizeram as pazes, né? Que deixaram de se intrigar, tal, né? Vou deixar tudo, deixar tudo às claras, né? Meu desejo é que todos participem regularmente da Santa Missa, né? Inclusive, teve uma senhora que me procurou um dia desse, né? Padre, eu sinto... Teve uma senhora que me procurou dizendo assim, olha, padre, eu sinto que eu não tenho mais muitos dias de vida, padre. Eu sinto que minha hora está partindo, padre. E eu quero, para deixar meu desejo tudo por escrito, né? Aí depois escrevo, aí você volta aqui na capela, tá bom? Você leia para mim, tá bom? Que eu digo o que precisa melhorar ou não, né? Que até me contou as angústias dela, tá? As decepções. Então, traga, né? Que a gente posso ler com você, a gente deixa tudo esquematizado direitinho, né? Tudo organizadinho direitinho e você assina embaixo, né? Achei tão linda essa atitude dessa senhora, queridos. Essa atitude dessa senhora. Então, querido, nunca se canse de fazer o bem. Não esqueça que a nossa maior herança é a fé. A maior herança que você pode dar para o seu filho é a fé. Ensine as virtudes para os seus filhos. Ensine seus filhos a ser honestos, a ser imprudentes, a ter fortaleza, né? A viver a temperança. Então, se você ensinar as virtudes para os filhos de vocês, tenho certeza que não vai ter problema. Porque se os filhos de vocês realmente aprender, não vai ser problema para outros. E se eles chegarem a receber herança, vai ser algo a mais que eles não estavam esperando, tá? Que quando eles criam nessa mentalidade de não ficar dependendo, né? Então, no dia que eles leram o testamento, nossa, eu achei que não ia ganhar nada, né? Às vezes tem irmão que ganha mais, outro ganha menos, né? E às vezes aquele que ganha menos diz assim, nossa, eu tô tão feliz, eu achei que eu não ia ganhar nada, né? Então acaba ficando feliz, né, com o que tem, tá bom? Então, que a nossa maior herança é a fé. Transmita a fé para os seus filhos, transmita os bons valores. Desde cedo, eduque seus filhos para a partilha. Se você souber educar para isso, não tem como errar na sua tomada de decisão. Amém? Coraçãozinho para vocês. Agora vamos lá. Enquanto toca a musiquinha aí, nós vamos ler, vamos dar uma olhada aqui nas mensagens dos nossos ouvintes. Fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar. Águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se
Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Pequenas águias correm riscos quando voam, mas devem arriscar. Só que é preciso olhar os pais como eles voam e aperfeiçoar. Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras. Se já tem asas, seu destino é voar. Tem que sair e regressar ao mesmo ninho, e outro dia, outra vez recomeçar. Tu me fizeste amar o risco das alturas, com ânsia de chegar. E embora eu seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho. Sou da montanha e na montanha eu vou ficar. Igual meus pais vou construir também meu ninho, mas não sou águia se lá em cima eu não morar. Prece que eu repito suplicante. Muito bem, seja bem-vindo de volta ao nosso programa Arte de Lidar com Gente. E obrigado a todos que estão aqui interagindo conosco. Sueli Crispim, lá de Parnaíba. Peraí aqui. Joana Dark, obrigado. Que mais? Lili, um coraçãozinho para você também. Lili, Maria José. Terezinha Martins, obrigado. Elinete, que está em festejo, né? São João Batista. Que beleza. Quem mais? Sueli Crispim, lá de Parnaíba, obrigado. Maria Francisca, e a Dani, obrigado. Marcos Paulo, obrigado, Marcos Paulo. Ronaldo Moura, obrigado. Ele disse o quê? Padre Valdiano, um abraço ao senhor. Gostei do verde da esperança. Pronto. Muito bem, o Ronaldo é o Ronaldo da Shalom, é isso mesmo? Ou é o Ronaldo da Fazenda Paz? Ou é outro Ronaldo? Você é qual dos Ronaldos? Ah, é o Ronaldo aqui da Renovação? Pronto, que beleza. Ronaldo aqui da Renovação do Parque Piauí, né? Muito bem, Ronaldo. Que mais, Jonadá? Que é um tema muito delicado, mas é bom seus esclarecimentos para que os pais conscientizem as crianças. Muito bem, Jonadá. Que mais? Marconi Filho, dizendo que tá sem internet. Mas quando a internet funcionar, viu, querido? Quando a internet voltar, ó. Tá bom? Um coraçãozinho pra você. Beleza? Que mais? Que mais? Tem mais não. Pois muito obrigado pelo carinho de vocês, viu, minha gente? Vocês que estão assistindo. E agora nós vamos contar uma historinha, tá bom? Bota só o finalzinho dessa música aí que tava tocando agora, tá bom? Só a continuaçãozinha dela. Tu me fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar. Águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar.
E eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Muito bem, seja bem-vindo de volta. E como sempre, a gente sempre termina o nosso programa contando uma fábula. A gente sempre começa com o evangelho, né, com a leitura bíblica, na verdade. A gente encerra com uma fábula. Uma fábula que ajuda a resumir tudo que foi dito. Ok? Sempre a fábula relacionada ao tema. Tem uma história que diz assim, né, que tinha um pai, né, já muito idoso, já sentindo que suas forças estavam se acabando. Ele já sabia que os filhos eram muito gananciosos, né, muito ambiciosos, né? Então, o que foi que o pai disse, né? O pai disse assim: meus filhos, olha, debaixo desta casa tem um baú. Tem um baú com um tesouro. Então, quando eu morrer, vocês podem pegar esse baú. Tá bom? Pode ficar com esse tesouro. Muito bem. E os filhos, né, torcendo para o pai morrer logo. E quando os filhos estavam cuidando do pai lá no hospital, cuidando entre aspas, né? Às vezes boicotava, às vezes quando tirava os aparelhos direitinho, ou tirava o aparelho, às vezes tirava aquele negócio lá do soro, de propósito, né? Para ver se conseguia antecipar a morte dele logo, né? Então os filhos, né, eram muito gananciosos, cada um, às vezes, de vez em quando, não ligava pro outro: e aí, o papai já morreu? E aí, o papai já morreu? Papai já morreu? Né? Então era uma ganância muito grande, desejando que ele morresse logo. Pois bem, queridos, até que chegou o dia, ele morreu. Ele morreu, né? Todo mundo foi lá, enterraram já ele às pressas, né? Fizeram de conta que estavam chorando, né? Aí, na hora que enterraram ele, aí chegou o grande momento esperado por eles. Procurar esse tesouro. Então, quando eles voltaram lá para casa, eles derrubaram a casa todinha, né? Caçando esse tesouro. Caçando. Cavaram, né? Aí acharam lá um baú. Aí eles: oba! Aí é meu. Aí até que teve um que abriu. Pera, deixa que eu abro, né? Aí na hora que abriu, né? Tinha dentro, na verdade, tá cheio de pedra. Aí foi tirar as pedras. Opa! Tiraram as pedras. Até que acharam lá uma cartinha. E lá na carta estava escrito, né? Pois é. O maior bem material que eu tinha era esta casa. E vocês acabaram de derrubar a casa. Agora vocês vão trabalhar para construir a casa de vocês. E o nosso maior tesouro, de fato, não são os bens materiais, mas é aquilo que a gente guarda no coração. Né? Aquilo que a gente guarda no coração. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, e os filhos ficaram envergonhados. Eles destruíram a casa, tiveram que construir outra, né? Tiveram que construir a deles mesmos, né? Então eles ficaram decepcionados. Mas ao mesmo tempo serviu de reflexão para eles, né? E lá na carta, minha gente, ou melhor, e uma reflexão que eu quero dizer para vocês, né? O maior tesouro, ou melhor, então a reflexão diz assim: meus filhos, o maior tesouro é esta casa que vocês destruíram. Agora que ela não existe mais, cada um terá que construir a sua, mas que seja com mais sabedoria, mais diálogo e mais amor do que eu consegui construir. Ou seja, quando ele diz isso, né? E mais amor do que eu consegui construir, porque na verdade o pai também tinha consciência das falhas que cometeu em vida como pai, né? Ou seja, não fez exatamente, né? Cumpriu exatamente o seu papel como um bom pai, né? Então, queridos, o maior tesouro, né, é justamente as boas virtudes, né? Não são os bens materiais. Então procure, queridos, praticar a partilha, ser generosos uns com os outros, nada de ganância, nada de ganância. Eu lembro que até assisti um filme, né, chamado Gran Turino. Assisti, acho que foi 6 vezes já esse filme, nunca enjoei. Que tinha um cara que ganhou um Gran Turino, né, e os filhos dele ficaram, tinham uma grande ambição, né, de adquirir esse Gran Turino. Os filhos só ligavam para ele, né, para pôr interesse. E esse senhor, né, acabou adotando, né, um rapaz, né, que era
tailandês, né? Tailandês, que tinha se envolvido lá com a gangue, né? Só que ele percebeu que ele era um rapaz bom, tinha sido manipulado pelos outros. E esse rapaz que estava tentando roubar o carro dele, depois, né, ele deu uma chance pra ele, né? Pra ele trabalhar pra ele, né? Que ele percebeu que de fato o rapaz tinha um coração bom, mas estava sendo manipulado pela gangue, né? E isso aqui, com o passar do tempo, né? Esse dono do carro investindo nesse rapaz, né? Dando trabalho pra ele, né? Ensinando uma profissão pra ele. E quando, né? Esse rapaz morreu, tava lá os filhos, né? Tudinho diante do juiz, né? Que o juiz foi ler o testamento, né? Para os filhos, né? Tava lá os filhos e esse rapaz estava lá também, né? Chamaram ele para estar. Quer dizer, ele, na verdade, ele foi, né? Para a cerimônia, né? Para a missa, né? Tinha um pai que celebrou, depois foram lá para diante do juiz, né? E quando o juiz estava lendo o testamento do pai, tava lá, né? O pai repreendendo os filhos, né? Pelas coisas, né? Disse até alguns palavrões com os filhos, né? Aí depois disso, né? E o Gran Torino vai ficar justamente com esse rapaz, né? E algumas pessoas estavam lá estufando o peito achando que ia ficar com o carro, com o Gran Torino. Na verdade, acabou ficando com esse rapaz, né? Com esse rapaz. Então, querido, né? Observe por que o colocou para ele, porque ele percebeu que aquele rapaz tinha um bom coração, que aquele rapaz não era ganancioso, queridos. Então vamos vencer toda a ganância. Quero aproveitar e agradecer a vocês que participaram da festa de Corpus Christi, que participaram conosco, nos ajudando nos tapetes, né, de Corpus Christi. Olha o coraçãozinho, ó. Teve gente que passou a madrugada inteira, né, de quarta para quinta. Outros passaram a manhã inteira de quinta-feira, outros passaram de 18 horas até meia-noite. Então, muito obrigado a todos que colaboraram. Próximo ano a gente quer novamente a ajuda de vocês. E daqui a pouco, né, a Rádio Verona vai estar transmitindo o festejo. Vai estar transmitindo o festejo de São João Batista, daqui do Parque Piauí, viu, minha gente? Que é o padroeiro aqui da nossa paróquia. Não é isso? Muito bem. Então venham fazer parte da nossa alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas. Amém.